A 22ª edição do Festival Internacional de Dança já começou com o tema Quando Insolentes Dançam. A curadoria este ano é da Gilsamara Moura, idealizadora do festival, e também do líder indígena, jornalista e ambientalista Ailton Krenak. Seja muito bem-vindo, Krenak. Agradeço por ter aceitado esse convite para participar aqui do nosso programa. Krenak, você nasceu ali na região do Vale do Rio Doce, né? Mudou-se com a família, você é de uma etnia que se chama Krenak, mudou-se com a família para o Paraná e a partir daí começou sua carreira como jornalista e seguiu aí nessa sua carreira também como escritor e também como líder indígena, né? Também foi uma grande liderança, participou ali da Constituinte. Queria que você falasse um pouco para a gente dessa sua trajetória até aqui. Minha trajetória, ela é de uma pessoa que viveu os últimos 60 anos da vida brasileira, com todas as mudanças e transformações que a gente experimentou, e que teve uma alteração muito grande nisso que nós chamamos de ambiente, né? Esse ambiente inteiro que nós compartilhamos, ele vai desde espaços como esse que nós estamos aqui, numa área que tem o objetivo de fomentar a educação ambiental, de promover uma maior interação das crianças com a terra, com a vegetação, com os outros seres vivos, né, que não são exclusivamente humanos, num esforço muito importante, que é o de lembrar que nós não estamos numa terra indiferente ou numa plataforma dura, mas que nós estamos num organismo vivo da terra, que nós somos parte, como a formiga, como os pássaros que estão cantando aqui, nós somos parte desse organismo. Cuidar desse organismo, interagir com esse organismo, foi, na verdade, o que me motivou desde 17 anos, talvez até mais cedo, a um engajamento num sentido muito amplo de proteger os territórios do povo indígena, que são os lugares onde a terra é tratada com respeito, né? E difundir um pensamento também que poderia ser considerado um pensamento ambientalista, né? Um cuidado com a nossa mãe, a terra. Krenak, a gente vê que o meio ambiente em si, ele ganhou nos últimos tempos um certo destaque na mídia, tanto a nível mundial como nacional, mas ainda as pessoas têm uma certa dificuldade de se enxergar como parte desse meio, né? Apesar dele ser falado, muito se falar sobre preservação ambiental, as pessoas ainda não se enxergam como parte dessa preservação, como parte desse ambiente que elas vivem. Como é que a cultura indígena enxerga o seu ambiente e como é que ela lida com o ambiente que está à sua volta? Olha, nós vivemos num país imenso, né? O Brasil é essa extensão continental. Imagina que nós temos fronteira no sul com a Argentina e lá em cima no Caribe com aqueles nossos vizinhos que estão lá nas Guianas, né? Na Venezuela, Colômbia. Olha o tamanho desse território. É uma imensidão. E também temos tempos históricos diferentes. Os povos indígenas que viviam no Nordeste, eles têm 400 anos de fricção com cana-de-açúcar, colonização agrícola, chegada de pecuária, toda essa ocupação do território que alterou profundamente o modo de vida dessas comunidades indígenas da Mata Atlântica, né, da costa atlântica, e que talvez você poderia notar diferenças já bem visíveis no modo de tratar o território, porque eles foram colonizados, foram ensinados a tirar da terra o máximo possível e devolver nada. Então, assim, é uma aculturação do modo de viver com a natureza. Essa aculturação do modo de viver com a natureza, ela se tornou quase que o modo comum de todo mundo viver por aí, desde os agricultores até o pessoal que trabalha no extrativismo mais intenso, né? Extrativismo vegetal, mineral.
A mineração é uma atividade muito incidente sobre os territórios indígenas na Amazônia hoje, e os povos indígenas, principalmente nas regiões da Amazônia e do Cerrado, ainda têm uma capacidade muito grande de identidade território-corpo. O corpo e o território têm essa identidade implícita, e você não precisa educar uma pessoa para ele saber que ele está fazendo parte da cadeia da vida. Mas para quem vive nas cidades, nos grandes centros urbanos, inclusive Manaus, Belém, Cuiabá, então o alimento, o aparato todo da vida doméstica, da casa, já é muito parecido com o de qualquer cidade grande. Como que nós vamos distinguir no meio dessa diversidade toda uma maneira indígena de lidar com a natureza, de ter consciência do corpo que está na natureza? Essa edição que nós estamos tendo agora do FIDA, Festival Internacional de Dança de Araraquara, ele de propósito convoca uma curadoria que eu tive a alegria de estar fazendo junto com meus colegas, né, liderados pela Gil Samara, onde nós queremos problematizar esse corpo do humano em relação à questão de gênero, a questão da própria espécie do humano e como que nós interagimos com os organismos não humanos. Como que a gente está nessa terra? Porque a ideia de meio ambiente ela é muito reduzida, né? Meio ambiente é uma leitura que só pode sobressair-se de uma ideia antropocêntrica. O ser humano como centro e o resto é a natureza. É um meio como se fosse um meio para você utilizar aquele meio. Para você se servir dele, né? É civilizatório mesmo. E nós sabemos que hoje as mudanças climáticas, questões globais afetam a nossa vida de uma maneira tão radical que nós precisamos cuidar desde o lugar onde nós estamos, o quintal de casa, o consumo da água, o consumo de qualquer outro bem que a gente pode compartilhar uns com os outros, com responsabilidade. A terra é a nossa casa, né? Ela deixa de ser um meio. Ela é a nossa casa e a gente precisa cuidar dela. A gente faz parte dela, é integrado a ela. Ailton, a dança também é um elemento muito presente em várias culturas indígenas e muitas vezes segue certos ritos ancestrais, né? A dança, de certo modo, tem um papel aí para conectar esse corpo, essa pessoa ao meio em que ela vive? Olha, eu tive a oportunidade de comentar no Sesc, quando nós fizemos teve o primeiro espetáculo de dança no palco, eu tive a oportunidade de fazer um comentário que distingue o ritual da dança, né? Nem toda dança é ritual, né? Mas é de dentro do ritual, da experiência de ritual, que nós, os humanos, independente de qual povo você pertence, é de dentro da experiência ritual que emerge a ideia da dança. No ritual, a dança não é distinta da experiência subjetiva de adoração, de culto, de celebração. Num espetáculo, ali você está fazendo um exercício estético, né? Tem uma disciplina, tem um ordenamento do espaço, do corpo. Krenak, como é que está sendo essa experiência de ser curador do Festival Internacional de Dança e o que o público pode esperar desse festival? Para mim, é uma estreia, né? A primeira oportunidade que eu tenho de refletir sobre a dança como linguagem e como uma possibilidade de expressão plural, onde também os povos indígenas podem se inserir. Bom, agradeço, Krenak, pela entrevista e convido vocês a participarem do Festival Internacional de Dança. A programação completa está no site da Prefeitura e vocês podem conferir lá.